Por que ele me trocou e voltou com a ex? Isso está acontecendo com você? Você estava saindo com uma pessoa, estava tudo tão intenso, tão profundo, tão legal, mas aí ele decidiu voltar com a ex. Ou ele sumiu e de repente quando você viu, ele estava novamente com a ex dele. E talvez nessa situação você esteja se sentindo culpada, frustrada, confusa, chateada, triste. E se questionando, o que eu fiz de errado? Tava tão legal, tava tão bom, por que ele decidiu voltar com a ex? O que ela tem que eu não tenho? E a questão é que você não fez nada de errado. Não foi sua culpa, não existe algo que faltou em você que tinha nela. Na verdade, essa pessoa que voltou com a ex era uma pessoa mal resolvida com esse término. E você, sem preparo, porque ninguém nunca te preparou para se relacionar, ninguém nunca nos ensinou como se relacionar, ninguém nunca nos ensinou como analisar os sinais. Então você, sem estar preparada, não soube analisar os sinais que esse homem deu que ele estava mal resolvido com essa mulher. E acabou entrando nessa relação com uma pessoa que eu chamo de indisponível emocionalmente. O que é uma pessoa indisponível emocionalmente? É uma pessoa que, no momento, ela não tem espaço para uma relação na vida dela. Ela não tem capacidade emocional, força emocional, espaço emocional na vida dela para caber uma nova pessoa, para caber uma mulher, para caber uma namorada, uma parceira de vida. Não existe esse espaço. Porque esse espaço está preenchido pela ex, esse espaço está preenchido pela mãe, que são os que eu chamo de filhinho da mamãe. Esse espaço está preenchido pelos problemas que essa pessoa carrega, enfim, por N coisas. Não existe espaço para uma pessoa, para uma mulher na vida desse homem. Então ele é indisponível. Um cara que estava saindo com você e volta com a ex, ele era indisponível. Isso mostra o quanto aquele término não estava bem resolvido. Você não soube ler os sinais. Quais são esses sinais, Tatá? Primeiro sinal de todos. Quanto tempo foi esse término? Términos recentes, geralmente, pessoas indisponíveis. O cara terminou há 1 mês, há 2 meses, há 1 semana com a namorada, com a esposa. Esse cara não tá pronto para um novo relacionamento. Ele nem ainda entendeu que a relação acabou. Ele nem entendeu ainda emocionalmente que houve um rompimento. Ele tá elaborando tudo isso ainda. É muito cedo para entrar numa nova relação. Sinal de alerta. O outro que só fala da ex o tempo inteiro. Primeiro encontro, quantas vezes já acompanhei minhas alunas falando, Tatá, primeiro encontro, o cara não parava de falar da ex dele. Homem mal resolvido com a ex. Ele quer te usar como um bengala, ele quer te usar como psicóloga, como terapeuta, como amiga para desabafar. Ele não quer uma namorada. Só fala da ex, ainda tem encontros com a ex, sempre se encontra com ela, ficam juntos às vezes e ele fala pra você. Tudo isso são sinais que essa pessoa não está bem resolvida. Só que quando essa mulher se envolve emocionalmente com esse homem, ela não está preparada para ler os sinais e muitas vezes ela até percebe que algo não está legal, só que ela passa por cima dos sinais porque ela está envolvida emocionalmente. Não é assim? Então, o quanto você viu os sinais, mas ainda assim escolheu continuar com essa pessoa, escolheu passar por cima desses sinais para não perder, para não afastar uma pessoa que você estava gostando, para não ficar sozinha, para não ser abandonada de novo. O quanto isso acontece e o quanto isso se repete. Quantas vezes você já se relacionou com homens que voltaram com a ex? Isso é um ciclo que se repete na tua vida. Isso acontece várias vezes, isso tem acontecido frequentemente. Então a gente está falando de uma pessoa o quê? Que está indisponível. Quando eu só me relaciono com homens indisponíveis, isso está falando de mim. O outro é espelho. O outro reflete aquilo que está em mim. Se eu estou escolhendo
consciente ou inconsciente, homens mal resolvidos com a ex, por que eu tô escolhendo esse tipo de homem? Por que eu tô escolhendo homens indisponíveis? Porque eu estou indisponível. E eu escolho justamente aquele homem que não vai ficar comigo. Não existem coincidências no amor, gata. Você não escolhe coincidentemente. Você não escolhe, mas esse aqui apareceu, eu fiquei com ele. Não, você escolheu essa pessoa. Você ficou porque você quis. Você deixou essa pessoa entrar na tua vida porque você quis. Mas por que você quis? Por que logo uma pessoa indisponível? Por que logo uma pessoa mal resolvida com a ex? Porque sempre é igual, sempre se repete. Por quê? Porque isso está falando sobre você. Sobre você estar indisponível para um relacionamento. E aí, quando eu estou indisponível, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de me entregar, eu tenho insegurança, eu tenho traumas não resolvidos, o que acontece? Eu vou escolher uma pessoa que não vai assumir uma relação comigo, porque eu tenho medo desse próximo passo. Eu fico sempre no superficial, eu fico sempre com alguém que não vai conseguir evoluir, que não vai conseguir ir mais fundo. Eu fico sempre com alguém que vai ficar só aqui no rasinho comigo, porque eu tenho medo de mergulhar e me machucar. Então eu fico no raso. Faz sentido isso pra você? E aí eu escolho homens que fiquem no raso junto comigo. Então, o que essa escolha, provavelmente uma escolha inconsciente, que você nem prestou atenção nos sinais, você não analisou, você não teve critérios. O que essa escolha diz sobre você? Porque não é sobre o homem, é sobre nós. Porque sobre o outro, sobre o homem, nós não temos controle nenhum. Se ele vai voltar com a ex, se ele não vai, se ele tá bem resolvido, se ele tá mal resolvido, se ele tá com trauma, se ele não tem trauma, se ele tá... Não tem controle sobre isso. Eu tenho controle apenas sobre mim, as minhas escolhas, as minhas atitudes e as pessoas que eu escolho me relacionar. Isso está sob o meu controle. Então, se eu estou escolhendo mal, isso está falando sobre mim. Se eu não tenho critério, se eu não estou analisando, isso está falando sobre mim. Então, meu convite para você é entender o que isso está falando sobre mim. Por que eu tenho escolhido homens indisponíveis? Por que eu me relaciono com homens mal resolvidos com a ex? Por que eu me coloco numa postura de ser a amiga, de ser a psicóloga que um cara vem para desabafar? Por que eu me coloco nesse lugar? Onde eu aprendi isso? Desde quando eu ajo dessa maneira? Por que eu ajo dessa maneira? Porque eu quero que as pessoas gostem de mim? Porque eu quero ser aceita? Porque eu quero ser amada? E qual que é a decisão que eu tomo? Se eu quero ser aceita, amada, quero que as pessoas gostem de mim e eu preciso me colocar nessa situação de aceitar migalhas, de aceitar alguém que não tá por inteiro comigo, de aceitar qualquer coisa, o quanto esse amor vale a pena, esse amor, né? O quanto ter essa pessoa ao meu lado vale a pena para alimentar essa minha necessidade, mas com tão pouco. Profundo, né? Forte, né? Por que eu me coloco nessa situação de aceitar tão pouco em prol de me sentir querida por alguém? Precisa olhar para dentro, curar suas questões. É sobre nós, é sobre você. É sobre as questões aqui dentro que não estão bem resolvidas e que você precisa olhar para isso. Faz sentido? Coloca aqui pra mim nos comentários, você tem se relacionado com homens indisponíveis, com homens mal resolvidos, com a ex? Coloca aqui pra mim. Curta esse vídeo se fez sentido pra você. Se inscreva no canal se você não, para quem ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.